Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal E Agora Engenheiro. A gente vai estar aqui hoje falando com vocês mais uma vez sobre esse mundo nosso de engenharia civil. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rafael Spindle e venho hoje para falar com vocês sobre como abrir uma empresa de engenharia de forma descomplicada, bem tranquila, bem simples para você entender. Acho que a primeira coisa, que a gente precisa entender é que a gente precisa pensar em qual área que eu posso entrar no mercado de engenharia civil para que eu me destaque. Eu não posso ser simplesmente mais um no meio aí. Então, acho que a primeira definição que vocês precisam ter é assim: qual nicho de área que eu posso explorar, né? Qual mercado que ainda está fraco na minha cidade, na minha região, eu poderia agregar com um serviço diferenciado ou com o uso de uma ferramenta que normalmente as pessoas não estão utilizando para poder agregar conhecimento, né? Além disso, né, quais são os outros serviços que as pessoas estão esperando que possam ser oferecidos e que ninguém está fazendo na minha região? Então, se a gente começar a responder essas perguntas, a gente já pode ter um caminho de qual empresa, qual tipo de empresa que eu vou estar, né, organizando, criando, tirando do papel para mim tacar no mercado. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é a gente lembrar que a gente tem que ter um registro no CREA, né? Não basta a gente ser graduando em engenharia e achar que tá tudo bonito. A gente tem que ter um registro, tudo bonitinho, tudo organizado no CREA, está com tudo organizado, né? Sem nenhuma pendência no órgão para a gente poder atuar. Feito isso, né? Tendo essas primeiras definições, eu acho que o outro ponto muito importante é entender que existem algumas obrigações legais de abertura de uma empresa, né? Essa é uma etapa que normalmente as pessoas às vezes sofrem um pouquinho. Então a gente precisa entender se a gente vai ter uma sociedade, se vai ter outras pessoas que vão estar junto com a gente, se for é importante ter um contrato social, né? Normalmente aí eu já recomendo vocês também terem um contato com um contador para saber toda essa parte burocrática, né, de como formatar e formular esse documento para que seja justo e tenha validade, né, perante qualquer problema. Fazer a solicitação junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, para ter um CNPJ, se necessário, ter um espaço físico, né, buscar alguma vara de funcionamento, ou verificar se existe alguma necessidade local, por exemplo, junto ao município, que normalmente é necessário para ter registro junto ao sistema, para você poder emitir notas fiscais também. Então, essa primeira parte é muito importante você ter um acompanhamento ou consultar algum especialista. Porque aí a gente vai entrar naqueles, né, com certeza você já ouviu falar, eu vou ser o MEI, eu vou ser sociedade limitada, né, aquele LTDA que a gente vê nas empresas. O meu vai ser um empresário individual, eu vou ser EIRELI, né, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Como que eu vou escolher? Qual que se encaixa melhor para mim? Então a gente precisa ter uma consulta. E um outro ponto muito importante que a gente precisa identificar é saber em qual KNAI que a nossa empresa, né, vai se adequar. Porque os KNAIs são como se fosse um código, né, que vai falar assim, ó, a sua empresa pode participar de fazer reforma, pode construir, pode dar cursos, pode ser uma empresa de marketing. Então, né, quais os KNAIs que a gente vai ter que encaixar dentro da nossa empresa? E isso, às vezes, é um pouquinho complexo da gente saber escolher isso na hora de fazer o nosso CNPJ. Então, recomendo, mais uma vez, ter algum consultor, alguém para auxiliar nessa parte. Feito esse registro, né, junto à junta comercial do seu estado, à Receita Federal, tendo a abertura do CNPJ, tendo tudo isso, é muito importante, depois que ela tiver tudo regularizada, você também regularizar ela junto ao CREA. Não basta só você estar regular junto ao CREA. Se é uma empresa de engenharia, você precisa ter ela também regular junto ao CREA. Então, dá a entrada junto ao CREA, né? Aí o CREA vai te solicitar contrato social, os documentos da empresa, tudo organizado, para você poder, né, dar entrada junto a ele. Mas você pode às vezes estar se perguntando, né? Professor Rafael, mas como assim, né? Como é que eu vou escolher? Às vezes eu não tenho uma pessoa que eu consigo me ajudar. Essas informações, né, de qual empresa, como que eu poderia classificar a minha empresa, você consegue achar na internet muito fácil também para fazer pesquisa, mas mesmo assim recomendo, né, ter essa consultoria, mas se não, pelo menos para a gente passar aqui, quais são as principais diferenças, né, entre ser um MEI, um EIRELI, uma sociedade limitada, qual que é a diferença de cada um deles? Primeiro, o MEI, que é o mais simples, né, hoje que a maioria das pessoas estão tentando abrir,
que é o microempreendedor individual. O regime jurídico dele, né, onde ele bate principalmente numa tecla, o faturamento não pode ser maior que 81 mil por ano. Então, tem algumas limitações de atividades econômicas, então a gente precisa ver certinho com relação ao contador de quais quinais você vai estar para ver se pode entrar ou não, né? Mas se não for, você pode ir para um empresário individual ou um MEI. Nesse tipo, a empresa só tem um único sócio, você não pode ter um parceiro junto com você. Então, não tem um limite de faturamento, né? Nem uma questão de limitação de funcionários que você pode contratar. O MEI também tem essa limitação, então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Uma outra que está crescendo muito é a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Esse é um tipo de empresa, né, que está crescendo bastante e está sendo muito recomendado o uso, principalmente porque ela já tem a questão de um faturamento, né? A gente pode ter um faturamento maior. Para que ela seja criada, né, é preciso ter uma declaração de capital social, ou seja, você ter ali um montante que envolva essa empresa, então de pelo menos 100 salários mínimos, mas ela está sendo bastante utilizada porque esse valor ele pode ser feito com relação a dinheiro propriamente dito em contas bancárias, bens, carros, imóveis, então normalmente se consegue fácil esse valor dos 100 salários mínimos, né? Não que seja fácil ter 100 salários mínimos, é mais fácil quando a gente pega os bens, imóveis e tudo mais. E a gente tem uma facilidade também de ter uma questão de poder ter um faturamento maior do que o próprio MEI. E, por último, né, que a sociedade limitada, ou os LTDAs, né, que a gente vê muitas empresas aí, que é o mais comum, né, das empresas, que é uma sociedade onde a gente pode ter a formação de pelo menos 2 sócios. Então, se na EIRELI é só um sócio, na sociedade limitada a gente pode ter mais de uma pessoa, né? Então, essa junção de ter um sócio, de dividir ali despesas, ganhos e tudo mais, pode ser uma facilidade. Feito essa parte burocrática aí de saber quais os órgãos que eu tenho que ter registro, né? Então, só para a gente relembrar, a gente precisa ter registro no CREA, abrir um CNPJ, desse CNPJ ter registro nas juntas estaduais, municipais, emitir junto ao CREA também o registro dessa empresa junto ao CREA, ter às vezes na hora de definição do CNAE e da definição de qual tipo de empresa que eu encaixo melhor, às vezes tem a ajuda de um contador, de alguém que entenda dessa área, para não fazer besteira, né? Não perder aí com relação a isso. Mas abriu, tá funcionando tudo, eu vou ainda dar algumas recomendações de como eu sugiro que você haja, principalmente abrindo uma empresa do zero, começando pequeno. A primeira é que você, né, vamos pegar a maioria das pessoas que colou grau, graduou, quer abrir uma empresa, ter a própria empresa, o que é a minha recomendação? Nesse momento, você vai ter que começar, às vezes, começar pequeno, né? Não tentar dar um salto muito, muito maior que as suas pernas, até mesmo por conta dos gastos iniciais. Então, avaliar muito bem como começar esse negócio, né? Se você vai estar sozinho ou não, mas avaliar muito bem. E, principalmente, você não vai ser ali o CEO, né? Já cheguei, mando em tudo e pronto, acabou. Não é essa a questão. Você vai ter sim poder de decisão, mas principalmente a minha recomendação é: você vai ter que entender que você vai ter que estar para a linha de frente. Você vai ter que entender de compras, você vai ter que entender de RH, você vai ter que entender de marketing, de financeiro, você vai ter que saber todos os pormenores, além de estar na frente no canteiro de obras, na maioria das vezes, porque você vai precisar gerar, né, uma ação em todos esses pontos para principalmente aprender. Então, por isso que eu falo, às vezes começa mais devagar, vai mais tranquilo para você começar a entender o funcionamento da sua empresa e aprendendo os pormenores nessas áreas variadas que a gente tem dentro da empresa, né? Não é só, vou abrir empresa e começar a fazer tudo. Não, não é assim. Você vai ver que tem a parte financeira, compras, RH, demanda um tempo muito grande e você vai ter que provavelmente começar a contratar alguns funcionários com o passar do tempo e do momento que você for adquirindo obras, mas é muito importante que você entenda o funcionamento. Porque você entendendo o funcionamento, você vai conseguir, né, entender os erros e quais as necessidades dos funcionários que você precisa ter. Feito isso, né, o que eu recomendo para vocês? Não dê aquele desespero também. Vou começar, já vou alugar um espaço, vou decorar. Começa pequeno, vai devagar. Você não precisa sair comprando todos os maquinários, você pode começar alugando, você pode começar em parceria com outras pessoas que já têm esses maquinários, se necessário. Não precisa comprar todos os softwares necessários de engenharia, né? Vou comprar uns pacotes fechados aí com um monte de software. Não é o momento para isso. É melhor você começar pequeno, devagar,
para não ter, às vezes, um tombo alto aí e a sua empresa quebrar nos primeiros anos, né? A maioria das empresas quebram aí com 2 a 5 anos, elas quebram. Então tem que ir devagar e tranquilo para você se destacar no mercado. Outro ponto que eu chamo muita atenção hoje a gente tem as redes sociais que são muito fortes. Então, estude marketing, estude vendas, porque você vai ter que negociar com as pessoas. Desenvolva essas habilidades para que você possa se destacar com relação ao mercado como um todo. Então, uma das principais recomendações que eu dou para você é estude marketing. E você vai precisar muito negociar com as pessoas, entender, vender o seu produto, ter um portfólio de vendas para que você consiga outros clientes depois. E por último, né, acho que uma das principais aqui legados que que eu posso passar para você é assim: sempre que você finalizar uma obra, finalizar um projeto, finalizar qualquer processo com algum cliente, peça um feedback para ele. Porque você pode estar se achando que está tudo mil maravilhas, que funcionou tudo bem, mas o cliente pode não ter ficado satisfeito com o seu prazo, com a forma como você entregou, com a qualidade da sua obra, a qualidade do seu projeto. Então, eu recomendo muito forte que você sempre peça feedback para o seu cliente. Porque você pedindo feedback para o seu cliente, você vai estar entendendo todo o processo, né, no qual ele passou e como você pode melhorar essa montagem, vamos falar assim, como um todo, do seu processo e que a sua empresa, né, consiga alcançar outros clientes e trazer sempre projetos e obras com qualidade. Então hoje eu tentei passar para vocês, né, para quem está aqui com a gente hoje, um pouquinho do processo de abertura de uma empresa, desde a parte mais burocrática até alguns conselhos, né, às vezes não quebrar essa empresa com pouco tempo. Então, para quem não está seguindo ainda o nosso canal Iago Engenheiro, siga o nosso canal, ative as notificações, ative o sininho lá para estar sempre recebendo as novidades. Eu agradeço muito vocês que estão aqui. Quem não me segue também nas redes sociais, me siga lá no Instagram, em rafaelespindola.eng. A gente está aqui sempre trazendo novidades sobre engenharia, tanto eu quanto o professor Plínio. Então a gente quer trazer um conteúdo sempre cada vez mais profundos e mais enriquecedores para vocês na área de engenharia. Quer sugerir algum tema? Deixe nos comentários ou nas caixinhas de perguntas que a gente sempre abre no Instagram, pedindo dicas, né, ou conselhos do que vocês querem ou não escutar nos nossos canais. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.